Vamos para a aula de validação de dados. Bom, pessoal, aqui eu coloquei no título, né? Eu coloquei validação de dados e lista, tá? Porque a gente utiliza a lista por meio da validação de dados, mas ao meu ver, esse recurso de lista no Excel, ele é fantástico. Ele é muito utilizado nas empresas e a gente vai ver ele novamente mais para frente quando a gente falar de utilizar gráficos dinâmicos e por aí vai. Enfim, o que é validação de dados e lista? Validação de dados, ela nada mais é do que a gente colocar algum parâmetro para que o usuário possa dar entrada dos dados de maneira correta, né? Então, por exemplo, eu vou colocar número de telefone. Então, a gente deixa em aberto tantos dígitos para a pessoa digitar ali na célula. E aí, se tiver algum dígito errado, se tiver alguma letra, ele avisa, dá um erro e não deixa a pessoa digitar a letra. Essa questão de validação de dados, ela é muito utilizada quando a gente vai fazer algum sistema para alguma empresa, enfim, algum sisteminha de gestão empresarial, porque quanto isso aí ele é muito importante na entrada de dados, né? Então, quanto menos dados entrarem errados nesse sistema, mais confiável vai ser a informação que você gera para ele, né? Imagina se você tem um campo data no seu sistema e aí a pessoa vai lá e digita um texto, né, uma letra. Isso aí vai dar um erro. Depois, se tiver algum relatório, vai querer puxar data, vai ter uma letra lá, vai dar um erro, não vai gerar o relatório. Então, essa validação de dados ele é muito importante porque ele permite que a gente padronize a entrada de dados. Então, bom, aqui é número, então eu vou deixar só número. Aqui é texto, eu vou deixar só texto. Aqui eu só posso digitar entre alguns nomes, por exemplo. Aí é uma lista que a gente utiliza, né? Então a lista, aproveitando para falar aqui, a gente vai abrir, vai ver isso na prática, mas a lista, ele nada mais é do que, imagina que é um menu suspenso, digamos assim, né? Quando você quer selecionar um item. Então, aqui no exemplo, no caso, a gente vai ter que selecionar o funcionário, né? Então, tá perguntando, vamos supor que aqui eu estou supondo, né, criando uma situação hipotética aqui que a gente foi atendido por um funcionário de uma empresa e aí está pedindo para a gente dar a nota do atendimento e para falar qual foi o funcionário, né? Então, qual foi o funcionário dentre esses quatro que tem aqui, o José, o Roberto, a Cláudia ou a Maria, né? Então, se colocar Renato aqui, o Excel não vai aceitar, né? Então, isso que é interessante, quando a gente seleciona, fala assim para o Excel, bom, eu quero selecionar no funcionário então. Então, eu clico aqui, ele abre uma lista e a gente seleciona na lista aquele item que a gente quer. Isso é muito utilizado, né? Eu acredito que vocês já tenham visto, por exemplo, em site, quando pergunta qual é a cidade, né, que a gente clica qual é o estado, a gente clica em um botão, ele abre a lista de estados e a gente seleciona o estado que a gente reside, né, que a gente mora. Então é mais ou menos isso que a gente vai aprender a fazer aqui, tá, pessoal? Então, aqui, como eu já falei, uma situação hipotética onde o sistema quer que a gente só permita a entrada aqui nessa primeira célula da nota do atendimento de 0 a 10. Então, se a pessoa digitar 11, não vai aceitar. Agora ele está aceitando, que a gente ainda não configurou. A ideia é que a gente configure junto para que você aprenda a fazer isso, tá? Se eu quiser colocar aqui 8 texto, ele também não vai poder aceitar o escrito 8. Ele só vai poder aceitar se a gente colocar de 0 a 10 o número, certo, pessoal? Bom, vamos lá. Então eu vou apagar aqui esse conteúdo. Onde que a gente faz isso, né? Onde que a gente faz essa validação de dados? Lembra que naquela aula de menu inicial, explorando os menus, né, primeiro contato com o Excel, a gente observou, a gente passou um por um aqui desse menu. A validação de dados, a gente vem aqui ó, no menu dados, certo? E aí ele tem alguns itens aqui relacionados a banco de dados. Aqui, remover duplicatas, ele exclui as linhas que estiverem duplicadas, é um recurso interessante do Excel também,
mas nessa aula em questão a gente vai ver aqui a validação de dados. Então tá logo aqui do lado direito do remover duplicados. Então só voltando, né? Quando a gente abre o Excel, ele vem para a página inicial, clica em dados, validação de dados, tá? E aí o que que acontece? Aqui no validação de dados, ele é interessante que ele dá a opção para a gente, ele tem três variáveis aqui que ele dá a opção para a gente. Uma delas é para a gente configurar o que pode entrar ali naquela célula que a gente selecionou, no caso essa célula aqui, tá? Então, por exemplo, ele pergunta, é um número inteiro, é um número decimal, é uma lista que eu comentei, aquela lista de estados, por exemplo, é uma data, é um campo hora, é um comprimento de texto com um número restrito de dígitos ou é algum outro campo personalizado, né? Então, ou é qualquer valor é o que ele já vem de padrão. O que a gente quer aqui, né? A gente quer a nota do atendimento. Então a nota ele tem que ser de 0 a 10, tem que ser um número inteiro, não pode ser número decimal. Então eu vou clicar aqui, número inteiro. Aí ele pergunta pra gente qual é a configuração. Está entre, ou ele tem que ser menor do que algum número, tem que ser maior, é diferente TD. O nosso, a gente quer a nota de 0 a 10, então ele é o está entre, né? Ou seja, está entre 0 e 10. Então eu vou clicar aqui, está entre. Ele pergunta mínimo, qual é o menor valor que ele pode assumir? A gente vai colocar 0. Máximo, o maior valor que ele pode assumir é 10. Tá? Então, aqui o Excel está criando um intervalo onde ele está falando o seguinte, a gente está falando para ele o seguinte, que aqui dentro dessa célula, da célula C4, o Excel só vai permitir que a gente coloque números que estão nesse intervalo que a gente definiu, ou seja, tem que ser maior ou igual a zero, tem que ser menor ou igual a 10, tá? Ele tem que estar entre 0 e 10. Perfeito. A gente poderia parar por aqui, na verdade dar um ok, ele já ia aceitar ali pra gente, mas o que é interessante a gente observar do validação de dados também, que ele permite que a gente dê uma mensagem de entrada, ou seja, quando a pessoa clica na célula, ele aparece um texto informando mais detalhes, alguma descrição, o que, que a pessoa, tipo um ajuda, né? O que, que a pessoa tem que fazer ali. E aqui, isso é no mensagem de entrada, a gente vai escrever isso aqui. E no alerta de erro é qual é a mensagem que vai aparecer se o dado, né, se o número ou a entrada de dados que o usuário colocar nessa célula, se não atender a essa configuração que a gente fez, a esse critério que a gente criou aqui. Tá? Então isso é muito interessante. Então eu vou colocar aqui, mensagem de entrada, título. Vou colocar assim, atendimento, vamos supor. Vocês vão dar uma olhada no que é esse título. Mensagem de entrada, vou colocar, por favor, informe a nota de atendimento que foi realizado. A nota tem que ser de 0 a 10. Tá? E no alerta de erro, em título aqui eu vamos colocar erro de digitação, talvez, só para vocês verem como que fica. E aqui em mensagem de erro a gente vai colocar dado digitado inválido. Favor preencher novamente com número de 0 a 10. Tá? Aí dá OK, fechou. Ou seja, eu vou clicar fora só para a gente ver. Você está vendo que não tem nenhum texto de ajuda que eu falei que ia aparecer nada. Por quê? Ele só aparece quando a pessoa clicar aqui. Então clicou, ele vai aparecer ó, o título que a gente falou aqui, ó, atendimento, e aí o texto que a gente colocou lá naquela mensagem de entrada. Por favor, informe a nota de atendimento que foi realizado. A nota tem que ser de 0 a 10. Se a pessoa quiser colocar 11 e der um enter, tem que dar um erro. Vamos ver se vai dar. Deu um erro aqui. Ele fala, ó, o título que a gente colocou, erro de digitação. Dado digitado inválido. Favor preencher novamente com o número de 0 a 10. Então aqui é interessante que a gente pode dar repetir ou cancelar aqui. E aí é interessante que a gente pode personalizar essas mensagens, né, de acordo com o que você preferir. Então vou colocar aqui nota 8,
vou dar um Enter, aceitou, perfeito. Então, pessoal, essa foi a validação de dados de entrada, né, onde o Excel ele emite uma mensagem de erro caso não atenda a esse critério que a gente pré-definiu. Esse recurso é muito interessante, é muito utilizado para garantir a qualidade dos dados que entram no sistema que você criou, né? Eu tenho certeza que vocês vão ficar aptos a criar sistemas para outras empresas e monetizar esse conhecimento do Excel igual eu faço, tá, pessoal? Onde eu vendo a minha consultoria, eu desenvolvo sistemas para micro e pequenas empresas, justamente utilizando esses recursos de Excel e também com a utilização de macros, tá? Agora aqui seleciono um funcionário. O exercício em questão, ele não quer que a gente venha e faça assim, ó. Bom, eu estou vendo aqui os funcionários, eu vou digitar José. Não, ele não quer. Ele quer que a gente clique aqui. No que a gente clicou aqui, ele vai abrir uma lista com esses 4 nomes. E aí a gente vai clicar no nome que a gente quiser, tá? Isso também é muito importante, ainda em validação de dados, para garantir a qualidade de dados, pessoal. Porque, pensa, se a gente deixa em aberto, a pessoa pode digitar José sem acento, José com acento, Cláudia sem acento, Cláudia com acento, e aí vão ser registros diferentes dentro do sistema da empresa, né? Isso prejudica muito a qualidade de dados, novamente, né? E lembrando que um sistema ele é muito importante, um sistema de Excel, para garantir com que a gente faça com que essas rotinas, né, essas entradas de dados, a gente processe isso em informações. Para quê? Para que o gerente, o empresário, possa ter uma tomada de decisão de forma mais assertiva, né? Então a gente tem que garantir que a gente está entrando com dados corretos nessa planilha, nesse sistema, enfim, em qualquer trabalho que a gente estiver fazendo. Então vamos ver como que a gente faz para configurar essa lista aqui, tá, pessoal? A gente faz o seguinte, é no mesmo validação de dados, né? Então eu vou clicar de novo, então tá aqui, eu vou clica na célula que a gente quer, tá? Vem em dados, validação de dados novamente, vou vir aqui em configurações, aí aqui no permitir a gente coloca lista, tá? Aí ele vai perguntar aqui, né? A lista é ignorar em branco. Por exemplo, se tiver um espaço entre um funcionário e outro, ele ignora o espaço em branco e ele ele traz a lista junta, né, dos funcionários. Então, como que a gente vai definir aqui a fonte? Ele está perguntando qual é o intervalo de células que representam esses funcionários que ele vai aparecer na lista ali no menuzinho para gente, ao lado de selecione funcionário. Então, o que a gente vai fazer? Clica aqui. Cliquei, aí ele veio para cá para a gente selecionar. Clica no primeiro e arrasta até o último, tá? E aí tem que clicar com o título também. Então eu vou clicar aqui no primeiro e vou arrastar até o último. Ele selecionou os 5, aperto aqui novamente, pronto. Tá? Se a gente quiser, a gente coloca uma mensagem de entrada e um alerta de erro, né? Então, por exemplo, aqui na mensagem de entrada, vou colocar assim, funcionários, isso no título, né? Na mensagem de entrada a gente coloca, por favor, selecione o funcionário que realizou o atendimento. Perfeito? No alerta de erro a gente pode colocar um erro aqui só de título. Na mensagem de erro a gente vai colocar funcionário inexistente. Favor selecionar na lista. Por quê? Eu vou dar um ok e vocês vão ver já. Porque o que acontece? Tá vendo quando a gente deu ok, ele aparece essa setinha aqui do lado, que ela não tinha. Todas as células que a gente clica, ela não tem, tá vendo? E inclusive quando a gente clica fora, a setinha não aparece, né? E aí quando a gente clica dentro aqui, ele aparece do lado, mas ele permite que a gente digite. Então vamos supor, eu digitei o José sem acento e vou dar um enter, ele tem que dar o erro, ele não vai permitir. Ele dá o erro, funcionário inexistente, favor selecionar na lista, que é o texto que a gente colocou juntos, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar na lista,
ela tem que abrir aqui, eu vou clicar, abriu. Ele aparece lista de funcionários, né, que a gente selecionou o título, e aí tá José, Roberto, Cláudia e Maria. Então vamos supor que tenha sido o José. Eu clico aqui, cliquei, ele vem aparecer o José. Ah, não, não foi o José, foi a Maria. Então clico na setinha de novo, digito Maria. Tá? Então a lista ela é muito importante, pessoal. Imagina que num sistema novamente, né, de gestão empresarial ou até mesmo nas empresas que fazem muito controle de vendas, de produtos. Imagina que tem que selecionar a cidade, a filial, né? Em vez de digitar a filial, esse recurso é muito importante, porque a gente seleciona, clica na setinha e seleciona na filial, agiliza para todo mundo, agiliza para a empresa. E hoje em dia a empresa ela quer otimizar o tempo, né? Tempo para ela é dinheiro, ela paga pelo seu tempo, pelo meu tempo, ela paga pelo tempo dos funcionários. Então, ela cada vez mais as empresas buscam fazer as mesmas coisas em menos tempo, né? Então, até por isso que essa é a ideia de um curso de Excel meio que express, para que a gente consiga em um tempo consolidado aprender o Excel, porque isso vai ser muito aplicado nas empresas, né? E eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Eu agradeço muito pela sua atenção, pelo seu tempo aqui nessa aula. É muito importante que você pratique, tá? Pratica bastante, manda para mim qualquer dúvida, estou à disposição. A ideia é que você aprenda e eu tenho certeza que você vai aprender e você vai fazer a diferença na empresa que você entrar. Muito obrigado mais uma vez, fico no aguardo do seu comentário. Até a próxima aula.